Dom Pedro I nasceu no Palácio de Queluz, Portugal, no dia 12 de outubro de 1798. Filho de Dom João de Dona Carlota Joaquina de Bourbon, passou seus primeiros anos no Palácio de Queluz, cercado de governantes e professores. No dia 7 de março de 1808, com 9 anos de idade, Dom Pedro I chegou no Brasil. Junto com a família real, fugindo das tropas napoleônicas, instalou-se no Rio de Janeiro, na Quinta Boa Vista. O jovem Pedro sabia latim o suficiente para ler certos clássicos da antiguidade. Estudava pintura, francês, inglês e música, chegando a compor e tocar pequenas peças. Dedicava-se também à equitação. Havia seus estudos, preferia a vida ao ar livre no Palácio de São Cristóvão e na Fazenda Santa Cruz. Em março de 1816, com morte de sua avó Dona Maria I, rainha de Portugal, Dom João VI é aclamado rei e Dom Pedro, com 18 anos. Torna-se príncipe real e herdeiro direto do trono, em virtude da morte do seu irmão mais velho, Antônio. Imperador do Brasil. De volta ao Rio de Janeiro no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro I foi aclamado o novo imperador constitucional do Brasil. A cerimônia teve lugar no Campo de Santana, hoje é Praça da República. No dia 1º de dezembro recebeu a coroa imperial e o título de defensor perpétuo do Brasil. Entre abril e novembro de 1823, reuniu-se com os deputados eleitorais para dar ao país sua primeira Carta Magna. Muita gente estava a par da façanha amorosa do jovem conquistador, mas depois de demoras negociações diplomáticas, estava a caminho do Brasil a arquiduquesa Leopoldina Josefa Carolina, filha do imperador Francisco I da Áustria, que fora escolhida para ser a esposa de Dom Pedro. O casamento foi realizado no dia 13 de maio de 1817. Junto tiveram 7 filhos: Maria da Glória, Miguel, João Carlos, Januária, Paula Francisca e Pedro de Alcântara. Importância de Dom Pedro I para o Brasil. Foi o primeiro imperador do Brasil que governou durante o período de 1822 e 1831. Foi ele que declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e otorgou a primeira Constituição em 1824. Bem, a gente escolheu o Pedro I como principal foco do nosso trabalho pelo fato que ele foi o primeiro imperador do Brasil. Outra que ele precisou lidar com com ameaças de tropas portuguesas. E outra que Pedro ficou do lado dos brasileiros e declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Casados desde 1817, Pedro e Leopoldina tiveram desde cedo uma relação baseada no adultério, tendo como principal amante a Marquesa de Santos. Pedro permitiu que essas informações fossem públicas, a ponto de declarar Domitila primeira-dama da própria esposa. Em meio a uma crise política e econômica e por pressões das elites políticas, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdicou o trono brasileiro em favor de seu filho, que retornou ao país de origem onde foi proclamado Dom Pedro IV, 27º rei de Portugal. Depois que retornou a Portugal, governado pelo irmão Miguel, com quem brincava de guerra desde cedo, Pedro liderou tropas da ala liberal contra o monarca, o que desencadeou a Guerra Civil Portuguesa. Em 1834, Pedro derrotou o irmão, mas não assumiu o trono, deixando para a filha. No mesmo ano, morreu de tuberculose. No total, Pedro teve 18 filhos registrados e reconhecidos, alguns com as esposas Leopoldina e Amélia, e diversos outros com suas amantes. Após a realização de uma autópsia no corpo de Dom Pedro, seu coração foi removido e transferido à cidade de Porto, onde permanece conservado, já seu esqueleto esteve em Portugal até 1972, sendo transferido para o Brasil no 60º da Independência. Hoje descansa no Monumento à Independência em São Paulo. Seu nome completo era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon.
Por mais que Dom Pedro fosse inteligente, ele nunca foi afeito aos estudos, se dedicando à equitação e à música. Aprendeu a tocar flauta, piano, fagote, trombone, violino, clarinete, violão, lundu e cravo, e foi compositor do hino da Independência e do hino de Portugal. Dizem que Dom Pedro costumava comer com as mãos para que não fosse visto como um snob. Com o tempo, Leopoldina também abandonou os talheres, que aprendeu também a usar na Europa. Pedro cresceu no Brasil e revelou-se desde cedo um homem efusivo. De acordo com Isabel Lustosa, escritora e historiadora brasileira, ele pode ter lidado com um quadro de hiperatividade e, por isso, vivia em movimento e pouco repousava. Em 2018, foi feita uma reconstrução do rosto de Dom Pedro I a partir de seus restos exumados. Pedro não era tão bonito quanto é retratado nos livros de história, tendo uma deformidade no nariz. Cícero Moraes disse que ele era um homem de aparência agradável, mas que o nariz assimétrico se destacava.